Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, Alexandre Flecha. Hoje nós falaremos no quadro Como Entender o Novo CPC sobre uma outra forma de intervenção de terceiros. Em vídeos anteriores nós falamos sobre a teoria geral das intervenções de terceiro, nós falamos também sobre a primeira das espécies interventivas, a assistência. Hoje nós falaremos sobre uma outra forma de intervenção, muito querida de todos vocês, eu tenho certeza, a denunciação da lide. E a denunciação da lide já começa com uma regrinha de português. Pelo amor de Deus, não fala denunciação à lide. Não faz isso. Não chama denunciação à lide, craseado. O nome é denunciação da lide. Ah, Flecha, tem duas correntes? Não, não tem duas correntes. Denunciação à lide não existe. Mas, Flecha, eu já vi julgados do STF, do STJ falando sobre isso. Pois é, eu já vi mamífero colocando ovo, não interessa. Tá errado. Denunciação da lide é o nome correto e é um instituto que a gente passa a estudar agora. Denunciação da lide tem um conceito bonitinho que diz assim: denunciação da lide é uma ação de regresso incidental e eventual. Então, quando eu souber o que significa ação de regresso, por que essa ação de regresso é incidental e por que essa ação de regresso incidental também é eventual, eu passo a entender absolutamente tudo o que significa a denunciação da lide. Bom, a ação de regresso é uma ação de ressarcimento de dano proposta por alguém que perdeu numa ação em face do verdadeiro responsável pelo prejuízo. Isso é uma ação de regresso. Então imaginem que eu atropelei alguém na rua, a vítima me demanda em juízo, a sentença me condena, eu perco e tenho que pagar. Mas eu tenho contrato seguro e, portanto, quando eu pago, eu tenho uma ação de regresso contra a minha seguradora. E o que é ação de regresso? É a ação de ressarcimento do dano que eu sofri nesta ação, proposta por aquele que perdeu numa ação em face do verdadeiro responsável, que é a seguradora. Ah, mas a seguradora é responsável pelo que você causa no trânsito? É, porque ela assumiu essa responsabilidade quando assinou comigo um contrato. Então isso é ação de regresso. A ação de regresso, ela só pode ser proposta depois que eu pagar na ação que eu perdi. Não basta que a sentença me condene. Não basta que essa sentença transite em julgado. Não basta que comece a execução. Para que eu possa ajuizar uma ação de regresso, eu preciso ter efetivamente feito pagamento na ação de regresso. Na ação principal. Eu paguei na ação principal e aí eu tenho uma ação de regresso. Mas, Flecha, por que eu tenho que esperar tanto tempo para poder ajuizar a ação de regresso? Essa é fácil. Porque se a ação de regresso é uma ação de ressarcimento de dano, ressarcir significa me devolver. Então pressupõe que eu tenha efetivamente pago alguma coisa para que eu possa ser ressarcido. Faz sentido isso? Faz sentido. Então, a ação de regresso é proposta depois do efetivo pagamento na ação principal. O problema é que na ação principal, no meu exemplo, eu vou discutir o acidente, eu atropelei alguém. E na ação de regresso minha contra a seguradora, eu também vou discutir o acidente. Porque para o contrato de seguro, o acidente é o sinistro. Então eu tenho que discutir. Então o que isso significa? Que na ação principal, eu sempre vou discutir o mesmo fato da ação de regresso. Sempre vai ser assim. Então o legislador pensou o seguinte: vamos pegar essa ação de regresso que fica lá no final do processo, depois do trânsito em julgado, depois do efetivo pagamento, e vamos colocar lá no começo da ação principal. Vamos pegar essa ação de regresso que só acontece depois do efetivo pagamento e vamos colocar lá no começo da ação principal para que essas ações, a principal e a de regresso, tramitem simultaneamente. Em havendo trâmite simultâneo dessas duas ações, haverá numa mesma sentença o julgamento das duas ações, tanto a principal da vítima contra mim, quanto a ação de regresso minha contra a seguradora. Tudo na mesma sentença,
tudo no mesmo processo, e assim eu proporcionei celeridade e economia processuais. Tranquilo isso? Tranquilo, bem tranquilo. Então, essa ação de regresso que eu pego lá de depois do pagamento e coloco dentro da ação principal é uma ação incidental. Dentro da ação principal eu tenho uma ação incidental. Essa ação de regresso que eu peguei lá no final do processo e coloquei aqui no começo, e portanto essa ação de regresso incidental chama-se denunciação da lide. Isso é denunciação da lide. É essa ação de regresso incidental, essa ação de regresso que vai tramitar junto com a ação principal. Mas eu também disse que a denunciação da lide é uma ação de regresso incidental e eventual. Eu pergunto, eventual é aquilo que vai acontecer ou aquilo que pode acontecer? Eventual é aquilo que pode acontecer. Vejam, na ação de regresso que eu proponho lá no final, depois do efetivo pagamento, eu já sofri o dano. A minha petição inicial é: eu sofri o dano, quero ressarcimento do dano que eu já sofri. Mas, se a ação de regresso for incidental, for lá no começo do processo, onde está andando a ação principal, eu já sofri dano? Não, não teve sentença ainda. É certo que eu vou sofrer esse dano? Não, eu não sei o resultado da sentença. Então, na verdade, a minha petição de ação de regresso incidental, a minha petição de denunciação da lide é: se eu sofrer o dano, quero ser ressarcido. O que significa dizer que a denunciação da lide é uma ação de regresso incidental, porque dentro do processo onde anda a ação principal, e eventual, porque pode ou não ter o seu mérito apreciado. Eu não sei se eu vou sofrer efetivamente um dano para ser ressarcido na denunciação da lide. Isso é a denunciação da lide, é uma ação de regresso incidental e eventual. As hipóteses de cabimento da denunciação da lide estão no artigo 125. Tem 2 incisos lá. Vocês vão fazer a leitura desses incisos. Certamente eu não vou fazer a leitura agora para vocês, não fica cansativo, mas basicamente nos 2 incisos o que eu tenho é alguém que está perdendo numa ação, alguém que pode perder numa ação e tem o direito de regresso contra alguém. Isso é a denunciação da lide, o que você vê nos 2 incisos do artigo 125 do novo Código de Processo Civil. Para encerrar, qual o prazo da denunciação da lide? Pelo autor, na petição inicial. Sim, o autor também pode oferecer denunciação da lide. Olha lá o inciso 1 do artigo 125. E, se for o réu a oferecer denunciação da lide, aí é no prazo da contestação. E não mais em petição própria, dentro da própria peça de contestação. Ok? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, @Alexandre_Flecha, no Facebook, Alexandre Flecha, no Periscope, etc, etc. E curtam aqui esse vídeo, se inscrevam aqui nesse canal, ativem o recebimento por e-mail para que cada vídeo novo vocês tenham contato. Toda quarta-feira vocês têm esse vídeo, como entender o novo CPC. E todo domingo vocês têm novo CPC na visão dos tribunais. A gente se vê. Tchau, tchau.